Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre este livro, Os Viajantes, da Regina Porter. Eu vou contar uma coisa para vocês, da Companhia das Letras. Esse eu não vou ficar segurando o livro porque o Kindle desliga. Mas eu quero contar uma coisa para vocês, antes de começar a falar sobre as minhas impressões. Alguns livros... Eu não sei se isso acontece com vocês também, mas alguns livros, eles precisam assentar. Eu preciso de um tempo para assimilar e sentir se eu gostei ou não gostei. E foi exatamente isso que aconteceu com Os Viajantes. Eu acabei de fazer a mediação, porque esse foi o livro de março do nosso Clube da Leitura em parceria com a Companhia das Letras. E o livro me despertou uma série de sentimentos e de sensações. Eu comecei achando uma leitura bem complexa, por vezes complicada, por vezes arrastada, por vezes intrincada e por vezes muito boa. Mas o que eu gostaria de te falar, principalmente, é que eu fiquei muito admirada com a capacidade e o potencial da escrita dessa autora. Ela conseguiu construir como uma colcha de retalho, muito bem amarrada, muito bem bordada, um universo onde temas como racismo, como guerra, como relacionamentos, principalmente relacionamentos, expectativas, frustrações, amores, sonhos, perda de sonhos, eles são parte de uma rede assim muito boa. É um livro que cresce, ele cresceu muito durante a nossa discussão. Eu terminei a leitura pensando em dar 4 estrelas para o livro, mas eu acabo dando 5 estrelas. Acho que é um livro nota 10. É uma leitura por vezes incômoda, é uma leitura que te tira de uma zona de conforto e que exige um certo amadurecimento ou uma certa concentração do leitor. Por quê? Porque é um livro que não tem ele não é um livro linear. Ele não é um livro linear nem com relação a datas e épocas, porque no mesmo capítulo ela vai trabalhar com passado, presente e futuro, não nessa ordem necessariamente, mas é um livro que alguns personagens aparecem na trama e depois ela vai explicar sobre esses determinados personagens. Então você tem que estar bem atento para você não perder nenhum detalhe do livro. Então é um livro que exige bastante atenção, mas é um livro muito bem escrito. A escrita da Regina é muito fluida, muito interessante, tem um movimento muito bom. E isso segura o leitor. Eu achei isso bem interessante. Gostei bastante. Eu não vou dar detalhes da trama. Posso dizer assim que os personagens, eles são bem construídos, eles têm riqueza de personalidade, embora eu não tenha tido uma conexão muito grande com eles. Não são personagens simpáticos que você torce por eles. São personagens que têm histórias sofridas, que têm vivências difíceis. Então não é um livro leve. Se está esperando um livro leve, nem comece a ler Os Viajantes, mas é um livro muito bom. É um livro assim muito diferente e que eu acho que agrega muito na leitura. Eu gostei bastante disso. Queria contar um pouquinho para vocês sobre essa edição, que eu acho que também é uma coisa interessante da gente contar. Gostei muito dessa capa, o título segue o título original, tá? A tradução é da Juliana Cunha, que é uma tradutora que eu acho que eu já li um livro traduzido por ela, e ela, além de tradutora, ela também é jornalista, escritora e professora universitária. Achei bem interessante. Acho a nossa capa mais bonita que a capa original. A capa original é uma capa assim mais abstrata, colorida. Eu acho que a nossa capa, ela traduz muito do livro. Eu gostei bastante dessa capa.
tá? Esse é o primeiro livro da Regina Porter, que nasceu em 1966 na Geórgia, nos Estados Unidos. Ela é uma dramaturga premiada e este é o seu primeiro romance, então eu acho que ela já começou muito bem, muito bem. Eu acho que algumas pessoas podem ter dificuldade durante a leitura, mas insista, porque eu acho que vale a pena. É um livro muito rico, é uma teia intrincada de relações e de personagens. Ele vai falar sobre várias questões importantes, ele traz inclusive questões de gênero, questões relacionadas à sexualidade também, com personagens muito bem construídos. Eu gostei muito, muito, né? Ele foi lançado em novembro do ano passado, e eu alternei durante a leitura o gostar e o não gostar, mas no fim eu acho que é um livro assim tão peculiar, né, que ele me conquistou. Ela não se perde, a autora não se perde nessa teia de personagens que ela cria. Alguns personagens eles aparecem e aí eu falava assim, que personagem é esse? Mas depois você vai entender de onde ele vem e para onde ele vai. Uma das coisas que eu gostaria de sugerir aqui para vocês, assim, este eu acho que é um livro que vale a pena você ler a edição física. Eu tive bastante dificuldade com a edição que eu li pelo Kindle, né? Porque eu acho que é um livro que você precisa voltar várias vezes para entender melhor os personagens e para relembrar, né? No começo ele traz uma lista dos personagens, que eu acho que é uma coisa que ajuda bastante, né? Inclusive tem algumas leitoras que fizeram até uma árvore genealógica. Eu acho que isso ajuda demais, tá? Esse romance, ele é ambientado, ele começa nos anos 50 e vai até o primeiro ano de mandato do Obama. E o que eu achei bem bacana é que no começo de cada capítulo você tem uma figura que ele te remete a algum conteúdo não ficcional, e você tem várias datas e destacada a data em que passa o capítulo, em que é ambientado o capítulo. Eu achei isso bem interessante, bem interessante. Então fica aqui a minha dica de Os Viajantes, um livro do grupo Companhia das Letras, da Regina Porter, que nós discutimos no nosso clube da leitura, que foi uma experiência muito interessante. Um romance diferente e muito, muito bem escrito. E aí, ficou curioso? Quer ler? Me conta. E se você gostou, deixa aqui o seu joinha e se inscreva no canal, que isso ajuda bastante para que eu te traga cada vez mais resenhas e dicas de leitura. Um beijo e até a próxima.